Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para essa pataquada protestante, né, que Dom Scotus negou, né, foi contra a Imaculada Conceição, ou foi contra o que o Papa Pio XI, né, falou. Então, eu acho assim, muito interessante que os protestantes ontem me marcaram, me mandaram esses dois textos paralelos, né, que a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda a mancha do pecado original foi revelada por Deus. Só que, né, não diz quem é o autor. Então, digo para vocês que é Pio XI, tá? Está na bula da Imaculada Conceição. E aí, né, botaram aqui dos cultos, né, que Maria nunca estivesse em pecado original, só Deus sabe. Eu, sinceramente, procurei essa frase do Duns, não a encontrei, mas ela não me é uma frase estranha dentro do catolicismo. Tá? É aquela coisa, o protestante ele não sabe o que é protestantismo, deturpa a patrística, adultera a Bíblia e quer entender, né, o que é a Igreja Católica, mas a expressão só Deus sabe, no contexto da Imaculada Conceição, não nega a doutrina, mas ressalta o caráter misterioso da intervenção divina. Reflete a consciência de que essa perfeição e pureza de Maria foram um ato único e maravilhoso de Deus, que não pode ser totalmente compreendido pela razão humana. Entenderam? Beleza. Outras coisas que não podem ser completamente compreendidas pela razão humana. A Santíssima Trindade, pelo menos para nós católicos, assim como o mistério da encarnação de Cristo, ao qual excede a lógica humana, né, tais coisas. Tem coisas que realmente são mistério da fé. Mistério da fé é algo dentro da Igreja Católica. Não deve ter isso no protestantismo, porque, né, eles entendem Deus plenamente, obviamente, porque Deus é eles mesmos. São eles mesmos. Né? E tal, e tal. Desculpe os erros de fala de português, é que eu tenho dado muito com o protestante. Aí, às vezes, cai, né, o nível da gramática. Mas, contudo, todavia, porém, dentro da Igreja Católica há mistério que excede a compreensão, a lógica, né? Mas e são revelados por Deus. Eu vou dar um exemplo meu. Uma coisa que foi revelada por Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pertence ao judaísmo. Isso é fruto do catolicismo. É o inferno. Santos já falaram. Jesus, eu acredito no inferno porque Jesus falou, mas eu não consigo, excede a minha lógica, a minha compreensão, não consigo entender o inferno. A minha lógica excede, né, a minha lógica, o entendimento do inferno. Eu sempre espero que o inferno, né, como diz Ariano Suassuna, seja uma repartição pública, né, que existe, mas não funcione. Ou como o nosso Papa Francisco falou, eu espero, né, que ele esteja vazio. Ou como o autor do terço, né, fala que Jesus salve todas as almas do inferno. Eu sei que vai ter gente aqui botando, né? Ó, tá na Bíblia. Beleza, cara, foi revelado na Bíblia. Eu aceito a revelação, mas não a compreendo. Excede a minha compreensão humana, a dimensão do inferno. Eu posso até fazer um vídeo explicando isso melhor, né, para vocês, né, sobre isso. Eu sei que tem santos que falaram do inferno, Dom Bosco, né, fala da justiça do inferno, beleza? Não discordo, mas não compreendo. Aceito, mas não compreendo. Entendeu? Assim como o Renato Russo fala, né? Como é que um Deus, ao mesmo tempo, é três e esse mesmo Deus foi morto por vocês?
E essa maldade deixou, né, o Deus tão triste. Então, tem coisas que excedem a compreensão, a minha lógica, mas foi revelado por Deus. A Imaculada Conceição é revelada por Deus, correto? A Santíssima Trindade foi uma revelação divina. Jesus Cristo é revelação e revelador. Assim como a doutrina, né, da Imaculada Conceição foi revelada por Deus, proclamada pelo Papa Pio XI em 1854, como dogma, não que a Igreja passou a acreditar nisso depois de 1854. É claro que havia um debate sobre isso. Né? Mas John Scotus, né, ele define isso, ele é um defensor perfeito da Imaculada Conceição, né, depois de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tem dificuldade de entender isso, né? Para dizer, é só do tio Cláudio, é só de. Não, São Tomás de Aquino ele chega a negar a Imaculada Conceição, depois ele a aceita, né, mas não a compreende. Eu já dizia Santo Agostinho, a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais adiante. A fé é a certeza das coisas que não se veem. O protestantismo não pode ter isso porque eles creem disso, eles não têm fé. Outra coisa que é revelada por Deus é a própria Bíblia Sagrada. Ela foi revelada por Deus, escrita por homens, né? Não foi escrita por Deus, ela é inspirada por Deus, mas não escrita pelo próprio Deus. E a Igreja Católica, com a sua tradição e o magistério, né, a autoridade do ensino do Papa e dos bispos, decidiu quais livros canonizar. Ela não caiu de paraquedas, né, com zíper e tudo, como acreditam alguns. É uma doutrina revelada. Então, para mim, isso, Deus revelar alguma coisa, não quer dizer nada. Deus revelar uma coisa e ser além da nossa compreensão, também não quer dizer nada. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente não tem compreensão total do que porque aquilo aconteceu. Quantas vezes isso acontece? Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Aconteceu um incidente, alguma coisa na sua vida que você, meu Deus, eu não entendo porque eu estou passando por isso, porque isso está acontecendo na minha vida, mas você aceita, porque você tem fé. Mas isso, né? E por você ter fé, você não sai mudando de igreja em igreja, daquele lema pare de sofrer. Correto? E só para fechar, né? Porque aquela coisa, né? O protestante ele gosta de jogar, né, Santo Antônio contra São Bento, ele acha que vai entrar no céu. Né? Eu espero que ele entre, né, pela santa ignorância, né? Mas fica difícil. Né? E tal, eu fico assim, gente, eu acho que a santa ignorância, o purgatório vai salvar muito protestante. Né? Aí o cara vai dizer, você acabou de dizer que não queria que o inferno fosse vazio. Meu desejo é esse. Que nem o protestante vai para o inferno. Mas eu acho interessante que, em coisa revelada, como é que o protestante ele se fecha para acreditar em homens. Porque no capítulo 22 de Mateus, versículo 23 em diante, os saduceus eles negavam a ressurreição, que não está, né, do Torá, não tem no Antigo Testamento, na parte de Moisés, falando sobre ressurreição, tanto é que o judeu acredita em reencarnação. E o que eles estão discutindo ali? É o livro de Macabeus. Mais especificamente, segundo livro de Macabeus, os capítulos 7, versículo 14, e o capítulo 12, versículo 43, né, todos os dois segundo Macabeus, que falam da ressurreição dos mortos. Não é aquela ressurreição que o profeta encostou no fulano, o fulano saiu andando, né, o cara caiu no túmulo do profeta, a relíquia do profeta ressuscitou aquele pobre. Não, está falando da ressurreição do último dia. A discussão é o livro dos Macabeus. E Jesus diz
que eles não compreendem as Escrituras. Jesus está nominando o livro de Macabeus as Escrituras, e Martinho Lutero vem, né, uma revelação, sabe-se lá de onde, que eu não acredito que seja divina, porque se o próprio Jesus Cristo está dizendo que, né, o livro de Macabeus é a Escritura, a revelação de Martinho Lutero se vai contra o que Jesus Cristo prega, né, não pode ser divina. Ou Lutero está certo, e ele recebeu a revelação divina, que o livro de Macabeus não é Escritura, ou Jesus Cristo está certo, dizendo que o livro de Macabeus é Escritura. Decidam-se vocês. Mas Lutero defendia, né, que a mentira. Não quer dizer que uma boa mentira é válida para tirar as pessoas da Igreja Católica, porque ele não tinha base na verdade. Então nós sabemos que é o pai da mentira, né? Ainda mais que Lutero disse que Jesus Cristo era fornicador. Então, não sei que você acredita, se é em Lutero ou em Jesus Cristo. Eu fico com Jesus Cristo. Então, eu acho isso muito interessante. Aqui tem uma verdade bíblica revelada sobre o livro de Macabeus, em Mateus 22, 23, né, e vai até o 29, e os protestantes, eles a rejeitam. Por quê? Porque a verdade revelada é a dele. Se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Assim é a máxima dos filhos de Lutero. Então, meu irmão e minha irmã, esse é meu recadinho, tá? Não tem essa de Pio XI, né? Você, não, falou um santo uma coisa, o outro. Não, mesmo que tenha, né, como é o caso de Paulo e Tiago, no Concílio de Jerusalém, o que vale para mim é o que a igreja fala. Depois que bate o dogma, acabou. É a igreja dizendo, isto aqui é verdade. Depois que Paulo, né, abriu lá, falou todos os milagres que foram feitos, né, no meio dos gentios, né, demonstrando a ação de Deus, Pedro proclama, né, e todos se calam. E Tiago tem que, eu julgo que Paulo está certo, tá, beleza. Aí escreve lá uma cartinha que Paulo, no caminho para Antioquia, né, limpa a bunda com aquilo, né? E o que vale para Paulo em Gálatas é aquilo que Pedro proclamou no Concílio de Jerusalém, que é o que Paulo usa para chamar a atenção de Pedro quando Pedro está errado. E todos seguem Pedro, porque Pedro era uma autoridade da igreja na época. Então, né, meu irmão e minha irmã, ajude o canal, tá? O Pix aí passando aí na tela, tem um apoia-se, o canal não é monetizado, compartilhe nas redes sociais e ajude a fazer esse projeto de evangelização. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.